Pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar sobre números hexadecimais. Bem, números hexadecimais, como se a gente precisasse de mais um esquema de número base, certo? Bem, na maioria das culturas ocidentais, a gente é familiarizado com o sistema decimal, a base 10. A gente tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim por diante. Se a gente precisa usar valores maiores que 9, a gente pode combinar esses dígitos usando a noção de valor posicional. Portanto, para 10 temos um dígito seguido por um dígito zero e intuitivamente entendemos que o que estamos fazendo é multiplicar o primeiro 1 por 10 e em seguida adicionar o zero para um total de 10. Os computadores fazem algo bonito e semelhante, como você provavelmente já está familiarizado com o sistema binário, que é a base 2. A diferença é que existem apenas dois dígitos para trabalhar, o 0 e 1. Então, nossos valores posicionais, em vez de ser 1, 10, 100 e 1000, como seria no sistema decimal, são 1, 2, 4, 8 e assim por diante. O problema é o seguinte: esses 0 e 1, especialmente se formos cientistas da computação e fizermos muita programação ou trabalharmos com computadores, veremos muitos números binários. Esses zeros e 1 em grandes cadeias são muito difíceis de analisar. A gente não pode simplesmente olhar para uma sequência de 0 e 1 e necessariamente saber o que de fato ele está representando. Mas ainda é útil poder expressar dados da forma que o computador faz. Temos essa noção do sistema hexadecimal, que é a base 16, em vez da base 10 ou base 2. O que significa que temos 16 dígitos para trabalhar em vez de 10 ou 2. E é uma maneira muito mais concisa de expressar informações binárias em um sistema de computador, e é também muito mais compreensível para os seres humanos. Portanto, temos os dígitos de 0 a 9 e também 6 dígitos extras, A, B, C, D, E e F, que representam 10. Nossa noção de 10, 11, 12, 13, 14 e 15 em decimais. Às vezes, a propósito, você também verá esses A e F como A e F maiúsculo, que é uma maneira que eu costumo fazer. Mas é apenas o meu estilo. Para qualquer um dos dois lados, vai funcionar legal e está representando da forma correta. Então tá, por que o hexadecimal é legal de se usar? Por que a gente precisa de outra base adicional? A gente tem 2 e 10. Para que 16? Bem, 16 é uma potência de 2 e, portanto, cada dígito hexadecimal de 0 a f corresponde a uma ordem única ou um arranjo exclusivo de 4 dígitos binários, ou seja, 4 bits. E assim, nesse sentido, podemos expressar números binários muito longos e complexos em hexadecimal de maneira muito mais concisa, sem perder informações ou ter que fazer conversões particularmente incômodas nesses números. Então, como eu acabei de falar, cada dígito hexadecimal corresponde a um arranjo único de 4 dígitos binários. Portanto, a string binária 000 corresponde ao dígito hexadecimal 0. 011 corresponde ao dígito hexadecimal 6 e 111 corresponde ao dígito hexadecimal F. Se você estiver olhando para esse gráfico, especialmente se estiver olhando para o lado esquerdo do gráfico, já pode ver que é um problema de ambiguidade aqui. O decimal 0 é praticamente indistinguível do hexadecimal 0, exceto pelo fato de estar sobre a coluna que diz ser hexadecimal. Mas provavelmente nem sempre a gente vai ter essa coluna lá. Geralmente, quando expressamos números em notação hexadecimal, para distingui-los claramente da notação decimal, geralmente prefixamos com o prefixo 0x. 0x na realidade não significa absolutamente nada, mas é apenas uma dica para nós humanos de que estamos prestes a ver ou prestes a começar a analisar um número hexadecimal. Obviamente, para os dígitos mais altos, A, B, C, D e F, que corresponde de 10 a 15, é bastante inequívoco que é um número hexadecimal. E de fato, qualquer número hexadecimal que tenha letras provavelmente é bastante óbvio como um número hexadecimal. Mas ainda assim, por uma questão de clareza, é sempre uma boa prefixar toda vez que você referir um código como um número hexadecimal prefixando um 0x. Portanto, o binário, como dissemos, tem valores posicionais, ao lugar de 1, um lugar de 2, um lugar de 4 e um lugar de 8. E decimal também tem valores posicionais, as unidades, dezenas, centenas e milhares, que todos nós podemos nos lembrar da escola primária e do dia a dia. E hexadecimal não é exceção aqui. A gente também tem valores posicionais, mas em vez de serem da base de potência de 2 ou potência de 10, são potências de 16. Vemos um número como esse aqui, a gente sabe claramente que é 397, certo? Bem, se vimos um número como esse, sabemos que não é mais 397. Este é o número hexadecimal 397. Não é 397, significa algo diferente. Porque estamos usando potência de 16 como todos os nossos valores posicionais em vez de potência de 10. Na verdade, os valores posicionais aqui seriam as unidades, as 16 e as duas 156, que respondem à nossa ideia de unidade, dezenas e uma centena, se o número for 397. Mas como é 0x 397, temos uma unidade, 16 e 256 lugares, ou 1 elevado a 0, que é 1, 1 elevado à primeira potência de 16, e 1, 16 elevado ao quadrado, 256, e assim por diante. Então esse número é realmente 3 vezes 16 ao quadrado, mais 9 vezes 16, mais 7. Eu não fiz as contas aqui, mas não é 397, eu tenho certeza disso, é muito, muito maior. Da mesma forma, poderíamos ter 0x ADC. Bem, isso é vezes 16 ao quadrado, ou se traduzindo isso para a nossa noção de números decimais, isso é 10 vezes 16 ao quadrado, mais d vezes 16, ou mais 13 vezes 16. E não se preocupe que
que se você não memorizou que D é 13 ou algo assim. Não, muito desses dígitos e letras, e isso vai se tornar bem intuitivo rapidinho. Novamente, isso é 10 vezes 16 ao quadrado, mais 3 vezes 16, mais 12 vezes 1. Então, 0x ADC. Bem, então, como eu disse, cada grupo de 4 dígitos binários corresponde a um único dígito hexadecimal. E, na verdade, é muito fácil alternar entre hexadecimal e binário. Se você tiver essa longa sequência de dígitos binários, tudo que você precisa fazer é começar a agrupá-los da direita para a esquerda como grupos de 4. Então, você pode consolidá-los em números hexadecimais, limitando severamente o número de dígitos que você precisa processar mentalmente. Em vez de 32 zeros em 1, como veremos no segundo, você pode reduzir apenas para 8 dígitos hexadecimais, que é muito mais conciso. Os gráficos, alguns slides atrás, vão ajudar você a descobrir esse mapeamento. Mas, de novo, você não precisa se ligar que cada letra é uma coisa. Vai se tornar intuitivo rapidinho. Bem, vamos para um exemplo agora. Bem, se a gente tiver um número como este número binário, realmente grande, ou que parece ser um número binário estrondoso. Bem, por que eu digo é porque é realmente gigante, né? Há muitos zeros em um lá. Mas provavelmente a gente não tem nem noção do quão realmente grande é esse número. A gente não tem nem ideia do que responderia a ele a um decimal. De fato, nenhuma vez, e de fato nem veremos aqui que corresponde a um decimal agora. Podemos expressar isso de uma maneira que nos dê mais informações sobre o tamanho desse número. Então vamos para o processo de conversão. A primeira coisa que a gente precisa fazer é agrupar esses dígitos em grupos de 4, começando pela direita e trabalhando para a esquerda. Acontece que há 32 dígitos aqui, o que significa que temos uma boa quebra limpa de 8 grupos de 4. Lembre que cada grupo de 4 aqui corresponde exclusivamente a um dígito hexadecimal. Então começaremos novamente a construir nosso número a partir da direita e vamos trabalhar para a esquerda. Bem, o que é 1101? Bem, se a gente fizer a conta de cabeça aqui, temos 1 na casa dos 8, 1 na casa dos 4, 1 0 na casa dos 2 e 1 na casa das unidades. Isso é 8 mais 4 mais 1, que a gente conhece como 13. Mas provavelmente não escreveremos como 13, porque a gente está trabalhando com hexadecimais. Então a gente precisa convertê-lo primeiro, que então 13 em hexadecimais é D. 0011. Bem, isso é 0 na casa dos 8, 0 na casa dos 4, 1 na casa dos 2 e 1 na casa das unidades. Isso é 3. Bem, vamos continuar fazendo isso. Bem, aqui temos 9. Então 11, mas isso é B. Lembre-se, 2, 10, A, 6 e 4. Então aquela sequência muito grande de zeros e 1 do topo é mais concisamente expressa em hexadecimal como 0x, 46A, 2B, 93D. Bem, tá, a gente aprende uma nova habilidade hoje, certo? Mas qual que é o objetivo dela? A gente provavelmente não vai usar isso o tempo todo, como a gente vai ver em breve, mas a gente usa bastante como programadores. Não necessariamente para fins de matemática, mas porque muitas vezes os endereços de memória em nosso sistema são representados em hexadecimal. É uma maneira realmente concisa de expressar números binários complicados. Então, novamente, você pode, e provavelmente nem vai fazer nenhuma matemática com isso. Você não vai multiplicar números hexadecimais juntos ou fazer qualquer coisa estranha assim. Mas é uma habilidade útil para que você possa expressar e entender endereços de memória e outras formas de usar dados em C. Bem, por hoje é só. Eu sou o Daniel, isso é CS50 e até uma próxima.